Antes que os outros observem o que eu falo, analiso o que eu mesma digo. Esse é o nosso mantra do livro Mantras de Vida de Loester. No Livro dos Espíritos, pergunta 725. O que pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais? Para que semelhante pergunta? Pergunte sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é prejudicial é sempre desagradável. Porque, fiquem sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que levam a alma para Ele, e é praticando as suas leis, em vez de violá-las, que poderão sacudir o jugo de sua matéria terrena. Muito bem. Hoje vamos dar continuidade no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. A introdução é dividida em algumas partes. Essa é a segunda parte, que fala sobre a autoridade da doutrina espírita e o item controle universal do ensino dos espíritos. É uma explicação aqui de como funcionou a obra espírita. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém nesse mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porque seria mistério acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte uma sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Isso constitui uma garantia para cada um e para todos. Além disso, pode-se fazer que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem-se queimar os livros, mas não podem se queimar os espíritos. Ora, se queimassem todos os livros e a fonte da doutrina a fonte da doutrina não deixaria de se conservar inexaurível, pela mesma razão de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descendentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la, sempre haverá os espíritos cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com o auxílio de inúmeros médiuns, que eles também, os espíritos, vão suscitando de todos os lados.
Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente, nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre que seja assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua rápida propagação. Ao passo que a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes, como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. É uma vantagem de que não gozara ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. E continua, mas a gente vai continuar na próxima leitura do livro. Hoje a gente vai terminar com as trovinhas do Trovadores do Além, de Casimiro Cunha. Se alguém te insulta a ferir-te o anseio de amor e paz, não lamentes nem te irrites, calando-te vencerás. De Eufrásio de Almeida. Lembrando no céu fulgente um mundo que se maldiz, o santo que é santo sente vergonha de ser feliz. E de Antônio de Castro. Depois da morte no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que se podia.